nós já falamos a respeito do estudo hidrológico, que é a primeira parte de um projeto de drenagem. Falamos sobre, dentro do estudo hidrológico, né, falamos aí sobre como chegar no cálculo das vazões, né, o passo a passo, que é a coleta dos dados, processamento dos dados, até chegar no cálculo das vazões. E falamos também sobre a primeira parte da projeto de drenagem, que falamos sobre os bueiros, né? Os tubos mais usuais, que é o concreto, o metálico, o PAD, o Riblock, né? Que é o PVC liquidal. Falamos sobre as pontes também. E agora nós vamos dar sequência falando sobre a drenagem superficial. E a drenagem superficial é que está mais ligada aí à parte da conservação. Quando nós formos falar especificamente sobre conservação, vocês vão ver que a drenagem superficial é que está mais, então, diretamente ligada aí à conserva. Não que aprofunda aí a drenagem de grota não esteja, não, mas a superficial é que ela está mais visível, né? Então, vamos ver aqui os dispositivos e as funções dos dispositivos de drenagem superficial. Bom, os dispositivos de drenagem têm como objetivo, de uma forma geral, né, captar e conduzir para o local adequado toda a água que, sob qualquer forma, venha atingir o corpo estradal. Por essa definição, a gente pode entender, né, é fácil da gente entender, que o dispositivo, bem projetado, bem construído, mas se ele não for levado, construído até o local adequado, nós vamos ter um problema de processo erosivo, com certeza. Grande parte dos problemas que nós temos nas nossas rodovias está ligado com o dispositivo não ser levado, não ter ido, né, até o local adequado. E esse é um exemplo, né, bem nítido, bem claro, para a gente poder entender isso. Nós temos aí uma sarjeta de corte que coleta água do talude de corte, coleta água da pista e deveria levar aí, né, até o local adequado. Só que esse não é o local adequado. Tem um dissipador aqui. Na realidade, né, é um dispositivo que pressupõe-se que seja um dissipador, mas não é um dissipador. E esse não é o local adequado. O dissipador, se ele não for não estiver no local adequado, ele não resolve o problema, ele apenas vai adiar o problema. Esse aí, como não é um dissipador, na realidade ele não está funcionando como dissipador, eu costumo brincar e falar que é um dissipador virtual, né? Mas não é um dissipador, não funciona como dissipador, não dissipa energia. Aí nós já temos aí um início de um processo erosivo, sendo que é o primeiro período de chuva só que esse trecho está pegando. Aí dá para a gente ver muito bem, né, o processo de erosão formando. Esse dispositivo, né, ele deveria, né, na saída da sarjeta, ele deveria caminhar com um dispositivo de concreto aqui, descendo, né, no caso, passando por trás dessa encosta, desse morro, e aí sim, esse escoamento ser liberado lá embaixo, lá, não teria esse processo erosivo. É lá que deveria o dissipador ser feito, né? Não nesse local aí. Se o dissipador está num local inadequado, o que acontece? Se fosse um dissipador, né? Como eu disse, não é. A água encontraria ele, dissiparia, quebraria energia, quebraria velocidade, só que mais para frente um pouco, como tem um solo não coesivo, é um solo areno-siltoso, não tem coesão. Em determinado momento a água acumularia novamente, pegaria uma certa velocidade, você teria novamente o processo erosivo. A partir da hora que inicia uma erosão, um processo erosivo, você tem a retroerosão e que com o tempo, né, chega lá na pista. É uma questão de tempo. Tá? Então, olha a importância, né, do dispositivo de drenagem superficial atender a função dele, que é captar, mas não é só captar, conduzir, mas conduzir até onde?
até local adequado. E no local adequado, se o solo for um solo não coesivo, como é o caso dessas fotos aqui que eu estou mostrando, não sendo coesivo, no final você coloca o dissipador, ou seja, o dissipador no local correto, no local adequado. E não esse aí. Fiz um destaque ali para questionar, né? Aquela área cimentada, com algumas pedras incrustadas, isso pode ser chamado de dissipador? Com certeza não. Isso não é um dissipador. Bom, vamos ver então os dispositivos de drenagem superficial. Nós temos aí os bueiros de grade, as valetas de proteção de corte e aterro, a mureta de proteção de corte em rocha, sarjetas de corte e aterro, entrada d'água também chamada de saída d'água em aterro, descidas d'água de corte e descidas d'água de aterro, soleira de dispersão chamada também de dissipador de energia, caixa coletora e sarjetas de banqueta de corte e sarjetas de banqueta de aterro. Esses são os dispositivos de drenagem superficial. Eu vou voltar aqui um pouco, né, para a gente poder entender aquela definição. A definição de sarjeta de corte. A definição de sarjeta de corte correta é essa aqui. Dispositivo de drenagem superficial que tem como objetivo captar as águas precipitadas na pista de rolamento do talude de corte e conduzi-las a um local de deságua adequado. Esse é o grande problema que nós temos aí nas rodovias aí pelo Brasil afora. Grande parte do passivo ambiental que nós temos no nosso país, e não é pequeno, é um passivo bem significativo, grande parte desse passivo está relacionado com o dispositivo não ser conduzido aí até o local adequado. Bom, nós vimos aí os dispositivos de drenagem, né, superficial, são todos esses aí, e nós vamos então mostrar, né, um por um e falar sobre a função deles, né, para vocês verem aí a importância de cada um. Então vamos lá. Valeta de proteção de corte. A valeta de proteção de corte tem toda essa coisa escrita aí, longa, mas depois eu vou explicar de uma forma mais simples. A valeta de proteção de corte tem como finalidade impedir que as águas procedentes das encostas de montante atinjam a rodovia, evitando uma sobrecarga de volume d'água na sarjeta, risco de aquaplanagem, e reduzir os riscos de erosões e desestabilização do talude de corte, garantindo sua estabilidade. Vamos entender, né? Nós temos ali uma encosta aqui, nós temos a valeta de proteção de corte. Por que essa valeta foi posicionada ali? Para interceptar as águas que precipitam na encosta, ela vai interceptar, captar e conduzir para o local adequado, que no caso aqui é um bueiro de grota, vai até na caixa do bueiro de grota. Por que isso? Para que isso? Porque, primeiro, a sarjeta de corte que foi projetada, ainda não está construída, foi projetada aqui no pé do corte, ela tem a função, como nós já vimos ali na definição no slide anterior, de captar água da pista e do talude de corte, somente. Se as águas da encosta chegar na sarjeta, ela não vai ter capacidade para captar todo o volume. Nós vamos ter água na pista. Não vai ter excesso de água na pista. Além disso, como esse talude aqui é um solo não coesivo, né, é um solo com predominância não coesiva, então nós vamos ter aqui um processo erosivo que vai carregar, né, material para a sarjeta açoriano e ela perdendo ainda capacidade com isso. Aqui está um projeto tipo da valeta, né? Você escava aí em torno de 2 metros a 3 metros de distância da crista do corte e o material escavado você coloca aí do lado jusante e faz uma compactação, um apiloamento desse material. Só que muitas das vezes a empresa construtora ou subempreiteiro que está executando a obra, o serviço de drenagem, ele não faz esse apiloamento. E aí o que vai acontecer? Esse material escavado, ele vai, nas primeiras chuvas, ele vai descer todo para a sarjeta.
Então, você vai ter que fazer, né? Vai ter que ser feita a limpeza da sarjeta após as primeiras chuvas, para remover esse material que estava solto lá na crista do corte lá. Mas a execução é essa, você executa a valeta de 2 a 3 metros da crista do corte, e o material escavado, obviamente, você vai colocar do lado jusante e apiloar. Se você colocar do lado montante, aí as primeiras chuvas vai jogar esse material todo para a valeta. E uma outra coisa importante, que isso aí faz parte do projeto tipo do DR de Minas, esse material escavado não pode mais ser depositado aqui não. Ele tem que ser removido. Todo material tem que ser removido. Aí o projeto tipo da valeta de proteção, né? Escavado, ele tem escavação de 2 a 3 metros da crista do corte, tem a forma trapezoidal, né? Essa forma trapezoidal é porque com a forma trapezoidal você tem uma maior eficiência hidráulica. Aí um outro corte para a gente ver, né? Para a gente sentir aí a importância da valeta, tem uma encosta longa, né? Essa valeta então vai interceptar a água da encosta, captar e conduzir para o local adequado, que no caso aqui é o bueiro de grota. A sarjeta de banqueta, né? Que são banquetas, ela capta a água do talo de corte da própria banqueta, né? Da plataforma da banqueta, vai captar essa água e conduzir até a valeta, ok? Vamos ver uma animação para a gente entender bem, para fixar bem a função da valeta de proteção e o porquê dela. Vamos trazer uma nuvem, fazer chover, e aí nós temos um escoamento superficial, que por não ter a valeta de proteção vai ocorrer, né, um processo erosivo ali no talude de corte. Nós temos uma sarjeta de corte ali no pé do corte. Essa sarjeta que está aqui no pé do corte, vocês estão vendo a água aqui, ela não foi dimensionada para receber água da encosta. Como ela não foi dimensionada para receber água da encosta, ela não vai suportar, ela não tem capacidade para receber todo o volume da água. Então, nós vamos ter água na pista. A água na pista, qual o resultado, ou qual a implicação da água na pista? Termos aí aquaplanagem. Aquaplanagem, acidentes. Acidente, vítima fatal. Então, em hipótese alguma, nós podemos deixar ter esse volume de água, esse excesso de água na pista. O que nós precisamos fazer, então? Nós precisamos implantar a valeta de proteção. Então, implantamos a valeta de proteção, ela está aí na faixa de 2 a 3 metros da crista do corte, é mais ou menos essa distância. Vamos trazer a nuvem novamente, fazer chover. Com isso, nós vamos ter o escoamento superficial, que vai ser interceptado pela valeta, né? A valeta, então, intercepta, capta e vai conduzir para o local adequado. A nossa sarjeta lá no pé do corte, agora não vai ter problema, porque ela vai captar a água do talude de corte da pista. Ela foi dimensionada para isso. Então, não tem problema, não vou ter excesso de água na pista. Fique bem claro, a sarjeta de pé de corte, ela é projetada para captar água do talude de corte e da pista, mais nada. Se não tem a valeta e chegar o escoamento precipitado em toda a encosta, a sarjeta do pé de corte não vai ter capacidade. Nós vamos ter excesso de água na pista. Nesse caso, né, é uma região de encosta. Nós temos aqui, né, um plantio, café, essa região é monocultura, essa região é a região de Manhumirim, né, ali na zona da Mata de Minas. É monocultura, é café, então a água precipita nessa região, escoa, no sentido aqui de encaminhamento indo para a pista, obrigatoriamente, então nós temos que ter uma valeta de proteção na crista do corte, em toda a extensão do corte. Se não implantarmos essa valeta, esse escoamento da encosta vai chegar na sarjeta e aí a sarjeta não vai comportar o volume, vai ter excesso de água na pista. A valeta de proteção de corte nós temos de diversos tipos, né?
O DENIT, por exemplo, ele tem um projeto tipo de revestido em grama e em concreto. O DR de Minas, ele tem revestido em concreto e em solo. Por que o DR de Minas não tem a valeta em grama? Por que nós não temos, né, a valeta em grama no DR? Porque a valeta em grama, na realidade, já não tem muito sentido. Você planta a grama, depois você larga, né? Você, eventualmente, você vai lá fazer uma limpeza na valeta. Aí o que acontece? Com o tempo, essa grama vira mato. E aí o que tem que fazer em termos de limpeza para que a valeta volte a funcionar? Porque ela começa a perder a função dela. Se crescer lá o mato, lá, a valeta vai perder capacidade, então vai ter problema. Então, o que teria que fazer, né? Depois que o mato tivesse lá uma determinada densidade de mato, no caso, a quantidade, você vai ter que ir lá remover. Então você planta grama, mas no primeiro serviço que você tem de conserva, você vai acabar removendo parte dela ou ela total. Então, ou você precisa da valeta em concreto ou deixa ela em solo. Se o solo for predominantemente argiloso, não há necessidade de revestir em concreto. Aonde você precisa revestir em concreto, se você plantar a grama, não vai funcionar, a grama não vai proteger. Você corre o risco de ter problema. Só para a gente poder entender, se nesse caso aqui, dessa encosta, nessa parte aqui de descida, né, descendo aqui, que tem uma declividade mais forte, e a água vai alcançar uma velocidade mais alta. Se você plantar grama na valeta de proteção aqui, é bem provável que a grama não vai proteger. Tem que ser em concreto. Então, no meu entendimento, ou você implanta a valeta em concreto, revestida em concreto, ou deixa em solo. Como eu já disse para vocês, é o seguinte, a valeta em solo, onde o solo é argiloso, argila pura, não tem necessidade de revestir de concreto, não dá erosão. Isso é um negócio meio estranho, né, e questionável, né? Pelo seguinte, se vocês olharem os livros de hidráulica, vocês vão ver que a velocidade de erosão da argila é na faixa de 1,6, por aí, 1,6 metros por segundo. Nesse local que eu mostrei, né, que é onde está descendo a valeta de proteção, se a gente olhar nesse caso aqui também, vamos voltar aqui só um pouquinho, aqui, ó. Nessa descida da valeta, nessa descida aqui, ó, a velocidade, inclusive, é muito acima da velocidade de erosão do concreto, mesmo com concreto, estaria com a velocidade aí abaixo do que a água atinge naquele local, tá? Então, né, se você vai implantar a valeta em grama, é possível de você ter insucesso, dela não funcionar da maneira como você pretendia, tá? Então, nós temos então, a valeta revestida em grama e a revestida em concreto, que é o caso do DENIT, né, que é o projeto tipo do DENIT, do DR de Minas, ela é só em solo ou concreto. Aí, então, está numa foto com a valeta revestida em grama, só que em pouco tempo de conserva você acaba removendo essa grama, aí perde o sentido você fazer em grama, você não vai ficar replantando grama. Se houvesse necessidade de uma proteção contra a erosão, a grama não vai atender de forma perfeita, sempre correndo um risco muito grande de ter o processo erosivo. Temos também, então, a valeta revestida em concreto, né? Ela deve ser sempre feita onde houver dúvida da necessidade da proteção, ou seja, de colocar. Se você tem um solo arenoso, solo siltoso, solo com predominância arenosa ou siltosa, ou seja, um areno argiloso ou um silto argiloso, a valeta tem que ser revestida em concreto, a grama não vai funcionar. Aí um local onde a valeta é revestida de concreto e havia necessidade, ela intercepta a água da encosta e conduz para o local adequado, que é o bueiro. Eu não posso revestir a valeta em concreto e largar, né, ou desaguar, deixar sair num solo, que eu sei que o solo é um solo não coesivo. Eu posso até
encaminhar esse escoamento para o solo, mas eu tenho que liberar esse escoamento num local que seja seguro, que não seja susceptível aí ao processo erosivo. Tem que ser um lugar plano, tá? E de preferência com uma vegetação boa. Se não, é melhor encaminhar ela para a boca do bueiro, ou caixa do bueiro, o que tiver ali. Valeta em solo. Esse solo desse corte, desse talude de corte, o talude aqui, o solo é um solo com predominância não coesiva. Mas a crista do corte, a crista, lá mais ou menos 2 metros de altura, é um solo argiloso, argila pura. Então, nesse caso, não há necessidade de implantar a valeta revestida de concreto, pode ser em solo. Eu sei que muita gente pode questionar isso, não, mas se o livro de hidráulica fala que a velocidade deve ser de velocidade acima de 1,6 metros por segundo, você tem que fazer ela em concreto, porque senão vai ter o processo erosivo no solo. Então, né, por que você diz isso aí, né, contestando os livros de engenharia, né, de hidráulica? Pessoal, eu trabalhei com conservação durante 7 anos em Manhumirim, pela 29ª CRG, né, uma coordenadoria do DRMG. E uma das coisas que eu observei lá foi que nos cortes, onde o solo era argila pura, nós não tínhamos nenhum processo erosivo, nem sinal. Não acontece. Isso é fato. Mas como é que, então, você vira e fala que no livro de hidráulica tem lá uma velocidade de erosão de 1,6. Eu não sei como eles chegaram lá, mas não é a mesma coisa. O ensaio não é o mesmo. A observação não é a mesma. Pelo que eu observei, eu posso garantir para vocês. Se o solo é argiloso, argila pura, não tem necessidade de fazer o revestimento de concreto. Se o solo é argilo-arenoso ou areno-argiloso, se for areno-argiloso ou silto-argiloso, tem necessidade, não tem a menor dúvida. E se o solo for argilo-arenoso ou argilo-siltoso, aí cria-se, né, coloca aí uma dúvida da necessidade. E se você tiver em dúvida, indique o revestimento de concreto na valeta. Um outro dispositivo que tem a mesma função da valeta de proteção de corte, que a gente acabou de mostrar, chama-se mureta de proteção de corte em rocha, que é um dispositivo de drenagem da forma como vocês estão vendo ali. Tá? O que acontece? Por que essa mureta, né? Essa mureta, aqui é o projeto tipo dela, né? É tipo um meio fio, que tem 25 centímetros de altura, 15 centímetros no topo, 25 embaixo, ferro de meia polegada a cada 20, né? com 20 centímetros, né, de comprimento, colocado de 10 em 10 metros. Por que isso? Fácil da gente entender. É a mesma situação do corte em solo que a gente viu. A água precipita na encosta, né, na rocha, e vai descer. Né, vai. Só que, no caso do corte em solo, a valeta protege, intercepta e capta para que não haja erosão aqui no talude de corte. Mas o corte em rocha eu não vou ter processo erosivo. Não é o problema. Mas eu vou ter o problema da sarjeta que não vai comportar o volume d'água. Porque na sarjeta, a dimensão dela, ela não foi projetada para captar água da encosta. Ela vai captar água foi projetada para captar água do talude de corte e da pista, mais nada. Bom, então, mas então pode, né, construir a valeta aí, né, ou escavar a valeta, dar fogo na rocha para 2, 3 metros da crista do corte, como é em solo, para ter a valeta. Não, isso não dá para fazer. Não vou falar que seja impossível, que na engenharia nada é impossível, mas o risco de você desestabilizar o corte é imenso. Então nós não vamos dar fogo na rocha para fazer uma valeta lá em cima. Não.
nós vamos indicar lá aquela mureta de proteção de corte em rocha, que vai funcionar tendo o mesmo objetivo da valeta trapezoidal, que é interceptar a água que vem no sentido longitudinal da encosta e vai conduzir isso para o local adequado. Você pode fazer uma linha dessa de meio fio, 2 linhas, aí quantas for preciso. A questão é que nem sempre, né, é viável você executar isso, nem sempre. Dependendo como for a conformação da encosta do corte em rocha, você não consegue fazer, você não consegue executar isso que a gente está indicando aqui da mureta de proteção de corte em rocha. E aí, quando você não tiver forma de executar essa mureta de proteção de corte em rocha, o que vai ser necessário fazer é, em vez de colocar uma sarjeta ali no pé do corte ali, né, em vez de ter essa sarjeta, porque ela não vai comportar o volume, é você projetar um canal retangular no pé da rocha, do corte. Um canal retangular com as dimensões necessárias para receber toda a água da encosta e da plataforma, da rodovia, da pista. Tá? Mas alguma coisa tem que fazer. Se você não fizer nada, se você não fizer a mureta, porque está numa condição dessa que não é viável você executar a mureta, e não fizer o canal no pé do corte, com certeza você terá água na pista. E aí, água na pista, excesso de água na pista, aquaplanagem, acidente, vítima fatal. Então, vimos aí o primeiro dispositivo, né, que é a valeta de proteção de corte. Agora vamos ver a valeta de proteção de aterro. Os tipos de valeta de proteção de aterro é mesmo do corte que nós vimos, né? O DENIT tem como projeto tipo ela revestida em grama e revestida com concreto. O DR tem revestido em concreto e em solo. Ela é posicionada aí, projeto tipo do DENIT aí em torno, né, de 1 metro do pé da saia do aterro. Ela tem uma importância grande aí, né, essa valeta. Ela fica mais ou menos, então, 1 metro do pé da saia do aterro, do offset. Só ver uma coisa aqui. O que acontece? Por que existe essa valeta de proteção de aterro? Porque se eu não colocar ela, não implantar essa valeta, o escoamento da encosta vem nesse sentido e vai provocar um processo erosivo no pé da saia de aterro. Ou seja, vai descalçar a saia do aterro, vai comprometer a estabilidade do aterro. Implantando a valeta de proteção de aterro, essa valeta vai interceptar o escoamento da encosta, captar e aí sim conduzir para o local adequado. Agora vamos ver agora as sarjetas de corte. Nós estamos vendo os dispositivos de drenagem superficial um por um, as funções deles e a gente poder conversar um pouco sobre cada dispositivo. A sarjeta de corte tem como objetivo captar as águas que precipitam sobre a plataforma, precipitam sobre os taludes de corte e pista, conduzi-los longitudinalmente da rodovia até a transição entre corte e aterro, de forma a permitir a saída lateral para o terreno natural ou então para a caixa coletora de poeira de grade. Aqui nós temos uma sarjeta de corte, ela está saindo, que a gente chama, essa passagem de corte a aterro, a gente chama de PP, né? Que é o ponto de passagem de corte para aterro. Então nós temos aí uma sarjeta de corte e ela está saindo no PP, né? Ela está captando a água do talude de corte da pista. Ok. Aqui também uma sarjeta de corte, numa rodovia duplicada. Então nós temos a sarjeta no pé do corte aqui. Nesse caso, por estar em curva, essa sarjeta coleta água somente do talude de corte. Temos uma sarjeta de corte também do outro lado aqui, que a do outro lado, ela vai coletar água da pista e do talude de corte. Bom, sarjeta de aterro. A sarjeta de aterro, ela coleta água somente da pista, que precipita na pista, na plataforma. Então, ela vai interceptar, captar
e conduzir até o local adequado. Por quê e para quê? Para proteger a integridade do corpo estradal, para que não haja um processo erosivo na saia de aterro.